Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que Deus nos permitiu estarmos aqui mais uma vez para recebermos do Seu Espírito Santo aquilo que pode encher o nosso coração, transformar a nossa vida e nos abençoar grandemente. Então eu quero orar com você para que o Espírito Santo, o grande intérprete das Escrituras, possa nos ajudar na compreensão dessa palavra que Deus nos está dando hoje e na absorção dela na nossa vida, para que nós sejamos grandemente abençoados em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai bendito, Deus amado, nós agora estamos diante da Tua presença, ó Deus, porque necessitamos receber do trono da graça o alimento para o nosso espírito, ó Deus, a libertação para a nossa alma, a cura para a nossa alma, para o nosso corpo, ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoa agora, nos dá direção, fala conosco, ó Deus, reveste o nosso espírito, ó Deus, faça com que cada um de nós que estamos aqui, participando desse momento, ó Pai, possamos sentir a Tua presença, sendo, ó Deus, amplamente, ó Deus, alcançando todas as áreas da nossa vida, ó Deus, que nós possamos perceber, em nome de Jesus, que nós possamos ver com os olhos da fé aquilo que o Senhor tem reservado para nós, que outros olhos nem ouvidos ouviram, outros olhos não viram, e nem no coração de homem algum que não te conhece pode imaginar o que Deus tem preparado para nós, aqueles que te amam. Pai, em Cristo Jesus, fala conosco e nos abençoa mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O texto que Deus nos deu para meditarmos hoje se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, os versos 6 e 7, que você certamente conhece bastante, e que diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou não se preocupem, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aleluia. Gente, há algumas coisas que são intrínsecas em nós. Até uma expressão que se usa e para justificar o fato de alguém não saber como fazer certas coisas, não é? Aquela coisa assim, ninguém nasce sabendo. Mas a verdade é que tem coisas que a gente nasce sabendo. Infelizmente, a maioria delas não são coisas boas. E hoje eu quero falar particularmente de uma delas e aplicar esse conceito do ninguém nasce sabendo. Você talvez não nasceu sabendo como lidar com isso que te preocupa, mas Deus vai te ensinar e vai te ajudar através da sua palavra. Se tem uma coisa que a maioria de nós, para não dizer todo mundo, tem, todos nós, não importa o seu nível social, não importa a etnia que você pertence, todo ser humano tem doutorado em preocupação, em ansiedade. Ninguém precisa ser ensinado a ficar ansioso, a ficar preocupado. Ninguém precisa tirar diploma em preocupação. Nós todos já somos PhDs em preocupação. Vem no pacote do pecado, a preocupação, a ansiedade, eles estão ali latentes. A gente se preocupa mais do que deve com praticamente tudo, até se não ficarmos preocupados, a gente se preocupa. Quando você fala assim, não estou preocupado, nossa, e você começa a ficar preocupado porque não está preocupado. Ficar em paz é motivo de preocupação nesse mundo, é coisa de louco. Até tem uma expressão, um dito popular: filho criado, trabalho dobrado.
Esse ditado ele transmite a ideia de que os pais nunca vão ter sossego na vida com relação aos filhos. Então a preocupação começa na gestação e daí para frente nunca mais acaba. Então nós temos essa coisa ruim, a gente se preocupa em excesso com o dia de amanhã. Como é que a gente vai fazer se o dinheiro faltar? Como é que a gente vai se virar se ficar numa cama doente? Como é que a gente vai fazer se o Brasil for governado por pessoas que odeiam o Evangelho de Jesus Cristo? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Essa linha de pergunta nos atormenta dia e noite. Há um pavor no ser humano com relação ao dia de amanhã que a maioria das vezes excede a normalidade. O próprio Jó, aquele que é conhecido mundialmente como exemplo de paciência, diz: o mal que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Está lá no livro que leva seu nome, no capítulo 3, verso 25. Havia algo que incomodava Jó e que o deixava tenso o tempo todo. Parece até que ele estava dizendo o seguinte: eu pensava tanto nisso que o pensamento acabou virando realidade. Eu me preocupava tanto com a possibilidade da minha vida virar de ponta cabeça que o que me preocupava acabou acontecendo. Todos nós sabemos que há limites que não devem ser ultrapassados. Até na preocupação isso tem que ser levado em conta. Com medo, por exemplo, tem um medo que é produtivo, mas que é aquele que não nos deixa arriscar a vida de maneira insana. Mas há também aquele medo que é destrutivo psicologicamente falando, aquele medo que paralisa, que nos impede de prosseguir. Quanto à preocupação, isso não é diferente. Tem preocupação que faz de nós pessoas responsáveis. É importante isso. Mas tem aquela preocupação que nos destrói a conta-gotas. E é a essa última que eu quero me referir nessa palavra, aquela que nos mata um pouquinho por dia. É difícil ter que admitir, mas esse tipo de preocupação, gente, é falta de fé em Deus, é falta de confiança em Deus, na palavra de Deus, que diz que Ele nos protegerá no dia da angústia, que Ele nos guardará de todo mal, que Ele nos abençoará, que Ele nos livrará do laço do passarinheiro, que Ele nos salvará, que Ele nos sustentará em tempos de escassez, que Ele nos levantará se porventura formos derrubados, que nós não seremos destruídos pelas trevas e nem subjugados por elas, porque Deus está no controle de tudo e de todos e Ele zela por nós. Tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito. Tem gente que deixou de acreditar nisso, mas eu continuo acreditando nisso, que Deus é soberano e que tudo está debaixo da sua autoridade e poder. A gente precisa confiar em Deus, porque se não confiarmos nele, não vamos parar de nos preocupar. E com isso, dificilmente vamos conseguir viver de maneira plena e abundante. A preocupação rouba, ela suga de nós a essência da vida, a beleza da vida. Se você confiar em Deus de fato, Ele abrirá caminhos onde não parece haver saída. Ele fará brotar água da rocha, Ele fará chover maná do céu. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu estou falando do Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não tenho dúvidas de que Deus está no controle de tudo, muito embora eu não entenda muito bem como é que isso funciona. A Bíblia está repleta de relatos que mostram Deus
governando do seu alto e sublime trono, desde a criação, passando pela maneira como ele lidou com a entrada do pecado no mundo, depois, mais para frente, um pouco o dilúvio, depois a Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Ezequias, Daniel, o próprio Nabucodonosor, que não vem dessa linhagem que eu estou falando aqui, de pessoas que andavam com Deus. O Nabucodonosor viveu um período da sua vida feito um animal, até reconhecer o poder de Deus. Gente, não dá para citar mais exemplos, porque é muita coisa, e por ser tanta coisa, não dá para dizer que foi coincidência. Deus governa o universo, creia você ou não, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode não aceitar isso agora, mas esse dia chegará. Agora, se você faz parte do grupo de pessoas que crê em Deus, que acredita que Ele reina soberano no universo, não tem por que se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã está nas mãos de alguém que tem planos de lhe fazer prosperar e de lhe dar um futuro abençoado, como eu preguei um dia desses, não faz muito tempo. Não deixe que a ansiedade roube a sua vida. Deus está no controle das tensões pelas quais você e o mundo estão passando. Há algumas coisas que não caem bem para um filho de Deus, para uma filha de Deus, e entre essas coisas estão a ansiedade e a preocupação que extrapolam a normalidade. Veja, não tem sentido uma pessoa dizer que confia em Deus e ao mesmo tempo viver como se o seu futuro dependesse de si mesmo, dos seus próprios esforços. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz Paulo, que aqui está reiterando, ratificando o que Jesus disse em Mateus 6, dos versículos 25 a 34, uma parte do Sermão do Monte. E lá em Jesus fala o seguinte: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao que vestir. E lá para frente ele vai dizer: o Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam delas. E ele termina falando assim: façam a sua parte, que ele fará dele. Isso é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus está dizendo para nós o seguinte: não se preocupe com nada, não fiquem ansiosos por coisa alguma. E Paulo está reiterando o que Jesus falou: vocês não estão sozinhos, não estão desamparados, vocês não são órfãos. Deus é Pai, e como Pai por excelência que é, vai cuidar de vocês, das suas necessidades, vai cuidar da vida de vocês, das suas famílias, dos seus sonhos, dos seus negócios, do seu futuro. Muitos de nós não tiveram ou não têm um pai de sangue que tinha ou tem condições financeiras de prover todas as necessidades e as vaidades que um filho quer. Mas você precisa saber que nós temos um Pai Celestial que é dono do ouro e da prata. Nós temos um Pai Celestial que sustenta a vida. Nós temos um Pai Celestial que não só quer ver a gente se dar bem, como faz o que for preciso, já que Ele pode todas as coisas, para que nós sejamos bem-sucedidos nessa vida. Deus quer o seu bem, Deus quer o seu sucesso, Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Davi, no Salmo 4, verso 8, diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono. Quanta gente fica sem dormir, quantos crentes passam a noite em claro,
pensando no que vai fazer, como é que vai sair de uma situação difícil. Mas quem confia em Deus, deita e logo pega no sono. Por quê? Porque o Senhor me faz sentir seguro. É assim que Davi completa o versículo. Quem confia em Deus se sente seguro, sabe que Ele providenciará uma saída, sabe que Ele não abandona seus filhos, suas filhas. Muito pelo contrário, Ele anda junto o tempo todo o tempo. Preocupação não faz bem à saúde física. Já não é segredo para ninguém que a preocupação é um dos gatilhos do câncer, que é também uma das causadoras de infartos, úlceras e até mesmo de suicídios. Gente, nós precisamos direcionar a fé para quem pode nos abençoar e não para aquilo que vai nos destruir. É por isso que precisamos colocar nossa fé em Deus. Ele e somente Ele pode nos abençoar. Mas se você colocar a fé na preocupação, que é o que muita gente faz, acredita mais na preocupação do que no cuidado de Deus com a sua vida, aí vai ficar muito difícil ter paz no coração. Muita gente, até de forma inconsciente, acredita que a preocupação é algo muito importante, já que ela tira o sono, já que ela rouba a saúde, já que ela tira a paz de uma pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é que é importante. Ele faz com que você durma tranquilo, tranquila, independentemente de qualquer situação. Ele dá o sono aos seus filhos, diz o Salmo 127. Ele lá começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo e dormir tarde, trabalhando duro pelo alimento. E o que Deus faz? Ele dá o sono aos seus filhos. Gente, a preocupação não rende nada de bom, a não ser mais preocupação, mais insônia, mais tristeza, menos saúde e com isso menos qualidade de vida. Não se preocupe com nada, não deixe que a ansiedade se imponha sobre você, domine-a. Como, pastor? Colocando a sua fé somente em Deus. Quando alguma coisa ruim acontecer e a sua mente começar a pensar demais no assunto, quando o seu coração começar a ficar angustiado por causa de alguma coisa que aconteceu, apresente a questão para Deus e abrace a paz que excede todo o entendimento, porque esta sim guardará o seu coração e a sua mente de serem consumidos pelo problema. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Diz o Salmo 27. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23. Davi diz isso com relação ao vale da sombra da morte. E aí eu fiquei pensando o seguinte: Davi tinha razão em não temer coisa alguma, porque sombra não faz mal a ninguém. Uma sombra até pode nos assustar, mas não faz nada para a gente. E Davi sabia que além da sombra não fazer mal a ele, ainda Deus estava com ele. Nós não precisamos viver com aquele sentimento de Jó que eu citei no início, com aquela desconfiança de que a qualquer momento tudo pode desmoronar. Isso não é vida, gente. Isso é angústia. E o nosso Deus não é o Deus da angústia. Ele é o Deus da vida e é o Deus dos vivos. Ele é o Deus que cuida daquilo que não podemos cuidar.
Ele é o Deus que resolve aquilo que não temos condições de resolver. Ele é o Deus que restaura aquilo que a gente acha que não tem mais jeito. Ele é o Deus que cura feridas que ninguém consegue curar. Ele é o Deus que liberta o que consideramos impossível de ser liberto. Ele é o Deus que salva o que consideramos irresgatável. Não crer nele, não confiar nesse Deus, é entregar-se de bandeja à preocupação e à ansiedade, é viver uma vida de sofrimento por antecipação. Por outro lado, confiar em Deus, presta atenção nisso, é viver uma vida de vitória por antecipação. Ao invés de você se preocupar por antecipação, pré-ocupar, ao invés de você ficar ansioso com algo que pode ou não vir a acontecer, você, se andar com Deus, se confiar em Deus, vai ter vitória, vai se sentir vitorioso antecipadamente. Ao invés de não dormir por causa do problema, quem confia em Deus dorme apesar do problema. Por quê? Porque quem confia em Deus, porque quem coloca diante de Deus a sua preocupação e a sua ansiedade, sabe que a vitória é só uma questão de tempo. Só é vencido pela preocupação e pela ansiedade quem não confia em Deus. Eu desafio você a confiar em Deus, colocando diante dele aquilo que incomoda o seu coração, que tira o seu sono, que rouba a sua paz, que esfria a sua fé. Apresente a Ele a sua causa e vá descansar, vai dormir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37. Pare de se preocupar com o que você não tem e comece a se alegrar pelo que você tem. Pare de se preocupar com quem você não é e comece a se alegrar por quem você é. Não se preocupe com o que você não pode mudar, isso é perda de tempo. Leve a questão para quem pode, leve a questão para Deus. Eu ouvi uma ilustração muito interessante esses dias sobre esse assunto. É a história de um piloto de avião que estava fazendo uma viagem ao redor do mundo e ele, no seu voo, ele fazia um pouso a cada 4 horas. Num desses intervalos, quando ele estava a 2 horas de onde havia decolado e ainda faltavam 2 horas para o próximo pouso, ele ouviu um barulho no painel do avião e ele percebeu que alguma coisa se movia e ele conseguiu distinguir que era um ratinho que estava lá no painel, dentro do painel. E esse ratinho deveria ter entrado no avião sem que ele tivesse percebido. E um rato no painel de um avião é algo muito perigoso, porque ele é um roedor, e ele podia roer alguma coisa, um fio, um componente, e isso poderia afetar drasticamente o avião, levando o avião a uma pane e uma possível queda. Então, o piloto começou a pensar como resolver aquela situação. E veja bem, pensar em como resolver alguma coisa é o que chamamos de uma preocupação. Foi então que ele se lembrou que um rato é um roedor que não foi criado para as alturas, e sim para os buracos escuros do chão, nos esgotos. O que ele fez? Ele começou a levar o avião cada vez mais alto, foi subindo, até que o barulho no painel cessou. 2 horas depois, quando ele pousou, o rato caiu do painel mortinho. E aonde eu quero chegar com essa ilustração? Eu quero chegar que a preocupação é o rato que não consegue sobreviver às alturas do Deus soberano, que não consegue sobreviver ao lugar secreto da oração, que não consegue respirar na atmosfera da fé no Todo-Poderoso.
Se você tem uma preocupação, leve-a cada vez mais para cima. E uma hora ela vai cair durinha. Se você se está sentindo pressionado, pressionada, preocupado, preocupada, ansioso, ansiosa, suba. Vá à presença de Deus, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que Ele lhe encherá da paz que excede todo o entendimento, e essa paz manterá a sua mente e o seu coração sãos. Não se preocupe e nem fique ansioso, não fique ansiosa. Deus está com você e Ele é mais do que suficiente para lidar com aquilo que você não consegue. Ele está com você, Ele é por você. Eu creio que essa palavra pode abençoar o seu coração. Lembre-se, se você está preocupado, leve essa preocupação cada vez mais para o alto, na presença. Ela não vai sobreviver à presença do Todo-Poderoso. A sua preocupação não vai sobreviver à atmosfera do céu, e você vai ficar livre dela e vai poder dormir o sono dos justos, que é o sono da tranquilidade de quem confia em Deus. Eu creio nisso. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.